E aí, Dev, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Academia ABAP Clássico. Hoje, aula 1.2.1, a gente vai descobrir o que é o RP. Então, bora lá? Bora descomplicar isso junto. Então, bora lá. Estamos aqui dentro dos nossos slides e vamos entender, então, o que é um RP, né? ERP, que significa Enterprise Resource Planning, é um software de gestão empresarial que integra várias funções de um negócio. Um sistema ERP implementa um banco de dados comum, permitindo que dados de diversas funções de uma organização sejam armazenados e acessados de forma integrada. Gabriel, isso é chinês para mim. Bom, vamos lá. O que é um RP, então, fazendo analogias aqui à nossa vida? O RP, ele é um sistema, tá? Não são vários sistemas, é um sistema que ele controla várias áreas de uma empresa. Então, um exemplo, o SAP, ele é um RP. E por que que ele se enquadra nisso? Porque com o SAP você consegue controlar logística, você consegue controlar contabilidade, você consegue controlar vendas, você consegue controlar recursos humanos, você consegue controlar evento. O que você quiser controlar dentro do SAP é possível. E esses tipos de sistemas que conseguem controlar uma organização inteira são conhecidos como ERPs. E o SAP é um deles. Então, quando alguém falar para você, eu tenho um RP de vendas, isso não é um RP. Tecnicamente falando, isso não é um RP. O RP permite que os dados de diversas funções sejam armazenados e acessados de forma integrada. Diversas funções, tá? Várias funções de negócio e não um só. Show? Então vamos lá. Por que utilizar um RP? Porque, pô, podia comprar vários sisteminhas, né? Por que eu utilizaria um RP? Primeiro, integração de funções de negócio. Ou seja, como você está tudo ali dentro do seu sistema, é muito mais fácil de você integrar as informações. Então, um exemplo. Pô, quero criar um relatório que me faça as vendas, mas essas vendas possuem eh, dados de um funcionário. E esse funcionário, ele possui uma taxa de comissão, que é baseada no seu cargo. E aí você mistura RH com vendas. Se você tiver em dois sistemas, puta, isso é uma dor de cabeça. E quando a gente fala do RP, como está tudo junto, é muito mais fácil de você ter essa integração de dados, sacou? Segundo ponto, base de dados comum. Ou seja, se você não sabe o que é uma base de dados, a base de dados é como o nome já fala, né? É uma base que armazena dados. O Excel, ele é como se fosse uma base de dados. Cada abinha do seu Excel é o que nós chamamos de tabelas, né? E as linhas do seu Excel são os nossos registros, né? E quando a gente fala de um banco de dados ou uma base de dados, aí é algo amplo, é como se fossem vários ficheiros, vários Excels da vida, né? Várias planilhas em um canto só, sacou? E cada é como se imagina como se fosse isso, tipo, vários Excels juntos, várias abas do seu Excel, show? É mais ou menos isso. Estou fazendo uma analogia. É porque não é exatamente isso, mas eu estou tentando, né, facilitar aqui o entendimento. Terceiro ponto é o acesso contínuo integrado aos dados. Por quê? Porque o sistema RP está sempre online, né? Você consegue fazer toda essa gestão, esse acesso, né, de informações e, óbvio, tudo integrado. E quarto, melhoria nos processos de negócio. Porque como o sistema RP te dá essa visibilidade de negócios, fica muito mais fácil de você fazer melhorias, né, de processos, organizar o setor e etc. Porque o RP meio que te dá essa regra de que as coisas do seu negócio, os seus processos têm de estar bem definidos para que o RP funcione, tá?
Então é por isso que ele entra naquele tópico lá. Comparação entre um RP e um não RP, né? Um sistema não RP. O RP, integração e centralização de dados, melhor comunicação entre as áreas, né? Já que os dados são compartilhados, redução de redundâncias e erros, porque você está dentro de um sistema mais robusto, tá? Então não tem muito bugzinho, erros amadores. Geralmente os erros do RP são erros mais de negócios, são aquela, obviamente, não é que não tem bug, tá? Até porque o programador trabalha resolvendo bug, só faz isso. Então, resolvendo problemas, né? Sejam problemas do sistema ou sejam problemas de negócio. Mas o RP te dá essa confiança maior porque ele é um sistema robusto, né? Então, um exemplo, trazendo a SAP. A SAP tem vários anos de mercado, a SAP tem no mundo inteiro, a SAP tem obrigações legais. Então, assim, dá muito mais confiança do que um sistema feito internamente. Por quê? Pô, são anos, é uma empresa gigantesca, com história. Então, os bugs que a SAP tem é quase nenhum, né? Falando aqui, quando aparecem, são bugs que são facilmente corrigidos por eles, né? Obviamente é de responsabilidade da SAP. Isso é muito bom. Quando a gente fala de sistemas não RPs, são sistemas isolados, né? Geralmente atacam uma área específica, um problema específico, dificuldade de comunicação entre os departamentos, porque necessita-se do que nós chamamos de APIs. O que é uma API? É como se fosse uma ponte que liga dois sistemas. Então, se eu tenho um sistema de vendas e um sistema de RH, eu preciso de uma API, que é uma ponte, que vai passar os dados de um lado para o outro. Então, é isso que é uma API. Nos ERPs, como está tudo junto, eu não tenho API, eu não preciso de API. Eu consigo acessar os dados do jeito que eu quiser. Agora, em sistemas não ERPs, você é obrigado a ter a API. Então, acaba que tem essa dificuldade caso a equipa não tenha ali as suas APIs implementadas. E a possibilidade de duplicidade de dados, já que as bases não se comunicam, você às vezes pode ter redundâncias ali quando você fala de dados. Às vezes você armazena os dados do usuário em um canto, em outra aplicação você também utiliza isso, sabe? Se não for muito bem desenvolvido na empresa e tal, vai acontecer que você vai ter que duplicar valores. E eu já passei muito por isso, principalmente quando a gente fala de sistemas de roteirização, que é o sistema que vai traçar as rotas dos caminhões de entrega. Então você acaba dando uma carga do RP e copiando para o sistema de roteirização, sendo que haveriam formas, né, de você fazer, talvez dentro do SAP, uma solução, enfim. Eu estou dando um exemplo, né? Então, às vezes, controle de estoque também tem isso, né? Você meio que traz coisas que já estão no RP para outro sistema, sacou? E aí, quando não é o RP, você acaba tendo que duplicar dados e etc, né? São outros exemplos aí de benefícios. Principais vantagens do RP? Melhorar a tomada de decisão com base em dados, né? Então, isso é muito interessante. Eficiência operacional, já que ele te dá todo esse know-how, né, das empresas e etc. Redução de custos, até porque depois que está implantado, né, é caro pra caramba para implantar o SAP, mas depois que está implantado, né, a gente reduz os custos porque a gente automatiza muitos trabalhos manuais, nós certificamos de que as coisas estão corretas. Então, às vezes, erros humanos podem causar algum custo a mais. E como é tudo automatizado, é para estar tudo automatizado no RP, tende a ter menos custos de erros, né? Normais. Melhora atendimento ao cliente, já que a gente consegue ter mais flexibilidade na solução dos problemas. Conformidade regulatória, ou seja, às vezes caem algumas leis do governo, principalmente o Brasil é craque nisso, né? Então mudou alguma regra ali. Então a SAP se encarrega de te dar essa feature já montada. Então é muito mais fácil. Quando você está emissão de nota, mudou um campo na nota fiscal. Isso tem que ser implementado nos sistemas que não são RP. Quando a gente fala do RP, a SAP vai fazer essas coisas para você de forma automática. Óbvio, o trabalho do ABAP, isso a gente vai falar mais para frente, é justamente
customizar o que a SAP não faz por padrão, né? Porque como a SAP é mundial, mas em alguns países ela obedece à legislação, porque é obrigação dela. Mas quando são coisas mais regionais, aí você tem que fazer a implementação manualmente. Então, um exemplo, tem uma empresa que quando faz a ordem de venda tem que enviar o SMS. Um SMS de confirmação. Mas isso não é no mundo todo que tem, é naquela empresa. Então aquilo ali vai ser desenvolvido pelo ABAP desenvolvedor. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Vamos continuar aqui. Importância do RP. Entender como um sistema RP funciona é crucial para desenvolver e programar aplicações dentro do sistema SAP, utilizando a linguagem ABAP. Os RPs são fundamentais para a eficiência e integração dos dados empresariais. Então você vê que você está no canto certo se você está querendo aprender o SAP. Porque ele é o centro das empresas. Então, toda empresa grande que quer entrar na bolsa, que quer valorizar o seu negócio, vai implantar o SAP, que é o maior RP do mundo. Então, isso cresce valores, cresce confiança, as auditorias são mais fáceis, então fica muito mais fácil de você trabalhar quando você trabalha com um RP robusto igual o SAP. Show? Espero que vocês tenham entendido a importância, o que é o RP. Então, nos vemos na próxima aula.